Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. 24ª semana, ou 24º domingo do tempo comum. A igreja hoje nos coloca na liturgia da palavra a experimentar a sua misericórdia. Nos apresenta um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que quer salvar a pessoa. Ele condena o pecado, mas sempre salva a pessoa. É nesse contexto que nós precisamos olhar e rezar o sagrado texto do Evangelho e das leituras que hoje a Igreja sabiamente nos apresenta. A leitura primeira de hoje, do livro do Êxodo, lá no capítulo 32, a partir do versículo 7, nos mostra 3 coisas. A primeira, Deus que vê o pecado, a insistência do povo no pecado. Segunda, Moisés que intervém junto de Deus. Terceiro, Deus que deixa ser escutado por Moisés. Na primeira parte, portanto, Deus olha para Israel e vê que aquele povo que foi resgatado do pecado voltou a pecar. Agora fizeram um bezerro de metal e estão adorando como se fosse Deus. Esqueceram-se de Deus, viraram as costas para Deus e não se deixam agora ser modelado por aquele que os resgatou da terra da escravidão. Deus então diz: vou punir esse povo. Moisés então intervém, entra na história e vai até Deus e lembra: Senhor, lembra do que tu disseste aos patriarcas, que daria a este povo uma terra fértil, a terra da liberdade. E aí dizia Deus: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra que vos falei, eu as darei aos vossos descendentes. E assim, amados irmãos e irmãs, Moisés se torna esse elo entre Deus e o povo. E Moisés, na sua docilidade, na sua seriedade, Moisés faz com que Deus não elimine o povo, mas Deus volte atrás. E assim, Deus, o Senhor, desistiu do mal que havia ameaçado a fazer o povo. Deus, portanto, usa do profeta para fazer com que a sua misericórdia seja ali levada a sério. Portanto, amados irmãos e irmãs, o papel do profeta, do sacerdote, é muito importante para fazer com que Deus não seja levado pela cólera em relação ao pecado, mas dê lugar à misericórdia. O evangelho que nós meditamos, que é um longo evangelho, o mais longo, tem o mais breve, que hoje eu vou fazer para vocês o mais breve, que é Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros, com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo, assim haverá no céu
mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Poderíamos aqui começar esta reflexão. Não estou aqui me propondo, como sempre não faço isso, não me proponho a fazer uma exegese ao pé da letra, mas trago mais a você uma hermenêutica, ou seja, o que a palavra de Deus quer dizer para nós hoje. Isso é hermenêutica. E aqui nós podemos trazer na hermenêutica desse texto aquilo que o texto diz, né? As duas categorias de pessoas que se encontram no texto, os dois grupos, publicanos e pecadores, um grupo, fariseus e mestre da lei, o segundo grupo. Publicanos e pecadores escutam a Deus, estão ali atentos aos ensinamentos de Jesus. Fariseus e mestre da lei criticam Jesus. Portanto, aqui nós temos aqueles que escutam, que ouvem a Deus, e aqueles que criticam e rejeitam a Deus. Hoje nós temos ainda também na igreja aqueles que acolhem o que a igreja ensina e aqueles que criticam e rejeitam o que a igreja ensina. Não podemos fugir dessa realidade, infelizmente. E aí, Jesus, percebendo esse embate que existe aqui, que criticam Jesus porque está fazendo refeição com os publicanos, os pecadores, Jesus conta duas histórias. A primeira história faz relação às ovelhas, às 100 ovelhas. Uma se desgarra. O pastor dessas ovelhas deixa 99 no campo e vai em busca daquela que se perde. Ao encontrá-la, ele não a pune, não castiga, mas pelo contrário, se alegra, coloca no ombro, volta para casa, promove uma festa com seus amigos e diz ele: encontrei a ovelha que estava perdida. Resumo dessa história que vai dizer Jesus: haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Infelizmente fazemos o contrário na igreja. Valorizamos muito mais os santos do que os pecadores. Viramos as costas muitas vezes aos pecadores. Esse bebo não tem vergonha na cara. E tantas outras expressões que nós dizemos com aqueles que não estão em nosso grupo, que não está presente em nossa missa dominical. Precisamos mudar um pouquinho, talvez bastante, porque ainda rejeitamos muito aqueles que não estão conosco. Jesus convida, ele não só vai atrás, como faz festa quando encontra. Assim também na segunda história que conta Jesus, essa mulher que perde a sua moeda de prata, vai à casa até encontrá-la. Quando encontra, convida as amigas, promove uma festa. O interessante, o cerne desta história, ou dessas histórias, é que Jesus está dizendo, quando ele encontra o pecador, ele não tem um tribunal da justiça para condenar esse pecador porque pecou. Mas ele tem um tribunal do amor, um tribunal da misericórdia, no qual ele acolhe, ele ama, ele se alegra. Este deve ser o nosso papel na igreja, e não de condenar, e não de virar as costas para aquele que achamos que fez mal conosco, mas é ir atrás, e ao encontrar, se alegre, promova uma festa, porque, diz Jesus, a alegria é muito maior com um que se perdeu e foi encontrado do que com 99 que já estão santos e não precisa mais de conversão. Assim deveria ser nosso comportamento na comunidade e na igreja. Termino essa reflexão com aquilo que Paulo nos traz na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12, onde ele diz que ele faz um agradecimento a Deus. E o seu agradecimento tem sentido quando ele diz: agradeço a Deus
que me deu força, esse Jesus Cristo, que quando eu era malvado, punia, matava os cristãos, eu encontrei em Deus misericórdia. Deus agiu comigo com amor, quando eu agia com Deus na ignorância. E depois ele vai dizer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, não aqueles que já estão no céu, que já são santos, são os pecadores. E aí ele dá testemunho daquilo que ele experimentou. Encontrei misericórdia em Deus. Quando eu agia no submundo do pecado, Deus foi lá e me resgatou, não com o laço da justiça, do castigo, mas com o laço do amor, da misericórdia e do perdão. Por isso diz Paulo, encontrei em Deus misericórdia. Deus fez de mim um modelo daqueles que creem em Jesus Cristo. Paulo diz, depois que eu passei a acreditar em Jesus Cristo, eu abandonei o submundo do pecado, da maldade contra os cristãos, e Deus não me puniu porque eu fiz aquilo, mas Deus me amou com seu amor de misericórdia, com seu amor de alegria e de acolhimento. Aprendamos hoje com esta riqueza desta liturgia da palavra. E deixemos assim ser conduzido por Deus, não por aqueles que querem fazer justiça com a própria mão, ou que se deixa ser levado por uma política do ódio que hoje estamos vivenciando no Brasil. Mas deixemos ser levado pela docilidade do amor, nada de violência, nada de revanche, nada de armas, mas sim, abrace o amor, abrace o perdão, abrace a leveza daqueles que experimentam a misericórdia de Deus. Eu te convido a se inscrever no canal do Padre Gildenor. Peça mais 2 pessoas nesta semana. Você que recebe meus áudios, recebe este vídeo, esta reflexão. Peça 2 pessoas. Escreva no canal do Padre Gildenor. Vamos ser missionário com ele. Vamos crescer a sua família e a família daqueles que escutam a palavra de Deus. Se inscreva, portanto, compartilhe e deixe o seu like sempre que você ouvir esse vídeo, os áudios que eu mando durante a semana e esse vídeo que eu mando todos os domingos. E eu te agradeço a sua gentileza em me ouvir. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.